Olá, bem-vindo à minha palestra. Hoje o tema é meditação. O que vem a ser meditação? Como que surgiu? Como ela influenciou pessoas? Como fazer para entrar nesse estado meditativo, que é tão importante para todas as pessoas? É sabido que o nosso cérebro emite ondas eletromagnéticas. Essas ondas são captadas pelo eletroencefalograma e demonstram que elas existem. Segundo os pesquisadores, elas são assim distribuídas. Essas ondas são medidas em Hertz. É o que mede a frequência. Quando nós estamos no chamado estado beta, ou seja, por volta de 13 a 15 Hz ou mais, estamos no estado chamado estado de vigília, ou estado acordado. Nesse estado, tem muita variação, depende do seu ponto emocional, da sua condição emocional. Se você toma um susto, essas ondas se elevam, né? E também, baixando um pouco essas frequências, nós temos um estado de 13 até 8, é aquele estado de sonolência, devaneio, ou estado meditativo. É nesse estado que se começa a fazer a meditação. Por volta de 4 até 8, é o estado de sono profundo. Aquele sono reparador, onde se dá aquele movimento rápido dos olhos, que a pessoa está sonhando. Agora, qual a importância de baixar essa frequência? Então, meditação nada mais é isso. É o ato de você baixar as suas frequências cerebrais sem perder o controle. Ficar totalmente consciente o tempo todo. Ou seja, não cair no sono, não entrar em devaneio e nesse estado meditativo. Essa história da meditação começou, segundo algumas fontes, na antiga Índia, 5.000 anos atrás, mais ou menos, lá pelo povo chamado Vedas. Espalhou-se pelo Oriente, a China, Tibete, Japão, e finalmente chegou ao Ocidente através do Yogi Maharishi Mahesh, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, neste hindu, que trouxe para o Ocidente em 1959. Resumindo, o estado de vigília é chamado de estado beta. O estado de meditação, o estado meditativo, é o estado alfa. E o estado de sono profundo é o estado teta. Para começar a meditar, se fosse possível, você estar num ambiente aconchegante. Ou sentado, desde que mantenha a espinha ereta, ou deitado em decúbito dorsal, isto é, barriga para cima, com as palmas das mãos sempre voltadas para cima, em todos os casos voltadas para cima. A meditação melhora em muitos aspectos. Você diminui o estresse, você diminui a sua ansiedade, melhora a memória, melhora a concentração,
você passa a ser uma pessoa melhor. Se todo mundo meditasse, se todas as pessoas do mundo meditassem, pelo menos 5 minutos, garanto, esse mundo seria muito, mas muito melhor. Seria um planeta sonho. A Terra seria um planeta sonho. Muito fácil de se viver de uma forma muito tranquila. O interesse pelo estado alfa, por parte lá dos pesquisadores, porque eles quiseram saber por que quando a gente sonha, a gente é mais inteligente. A gente tem lampejos ou insights a nível de genialidade. Muitos exemplos na história de muitos pesquisadores em várias do saber humano, em várias áreas do saber humano, eles tiveram soluções para os seus problemas em sonho. Por exemplo, em 1860, os químicos da época estavam estudando a estrutura do benzeno, como é que se fazia enfim, aquele estudo que eles estavam fazendo, muitos pesquisadores. Teve um químico alemão, Friedrich Kepler, nessa época, que estava pesquisando, depois de muito ter pesquisado, ele sentou-se ao lado da lareira e acabou adormecendo. Ele sonhou que aqueles foguinhos da lareira começaram a fazer uma dança no meio da sua sala. Aqueles foguinhos, e de repente esses foguinhos, eles foram fazendo uma estrutura e pronto, estava ali a descoberta. Notou-se que aqueles foguinhos do sonho, eles montaram a estrutura que ele estava procurando. Ele acordou sobressaltado e escreveu, para encurtar a história, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química desse ano. Outro exemplo, um americano chamado Elias Howe, ele que foi que inventou a máquina de costura. O que ele estava fazendo na época? Notava-se que a linha que se costurava tinha aquele furo de passar a linha numa extremidade. E ele pensou fazer uma máquina de costura nesses moldes, e não estava conseguindo. Uma bela noite ele sonhou com uma tribo de índios que estavam correndo atrás dele, com umas lanças enormes assim. Aí ele notou que na ponta dessas lanças tinha um furo. Ele acordou, como foi o caso do alemão Friedrich, e falou, é isso, eureka, puxa, é só inverter a posição da linha, colocar na ponta e estava feita a máquina de costura. E assim temos centenas e centenas de exemplos. Descobertas, tanto na área científica, como nas artes, na música, uma série de coisas. Exemplos como esse daí. O próprio Einstein também, ele sonhou uma ocasião que ele estava apostando corrida com facho de luz. Quanto mais ele corria, esse facho de luz cada vez ficava mais, a frequência ia diminuindo. Até que chegasse quando empatasse com o facho de luz, ele não via mais nada da luz. Daí ele começou a teoria da relatividade. Começou com um sonho. Outros exemplos. A tabela de elementos químicos também foi um sonho. A estrutura atômica também foi através de um sonho. Existem exemplos na música, na pintura, nas artes em geral, que o pessoal conseguiu isso daí através de sonho, baixando a frequência cerebral. Então, quer saber por quê? O pessoal quer saber por que somos mais inteligentes quando nós estamos sonhando ou em estado de devaneio. Ainda falando de Einstein, ele mesmo dizia, palavras de Einstein, eu penso e nada descubro. E caio num profundo silêncio e a verdade se me revela.
Nikola Tesla era uma pessoa que tinha visões, e nessas visões ele criou uma porção de coisas. Foi o maior inventor da história. Praticamente ele inventou uma porção de coisas que a gente usa e nem se percebe. Nikola Tesla, o maior inventor. Por quê? Ele vivia num estado meditativo. Ele vivia naquela aquele parece um devaneio. Então ele tinha visões que acontecia e ele simplesmente ele pegava dessas visões e introduzia no trabalho dele. Então, a meditação nada mais é do que você baixar a sua frequência cerebral sem perder a consciência. Meditação não é religião, não é misticismo, é um fato normal. As religiões e filosofias do Oriente introduziram a meditação nos seus cultos, né? Mas ela não tem nenhum vínculo com religião, é um fato normal. Aliás, isso se faz todo dia quando se dorme, você baixa suas frequências e acaba dormindo. A meditação é uma técnica que deixa você no controle o tempo todo. O tempo todo você fica consciente. Como então entrar nesse estado meditativo? Ou seja, como fazer uma meditação? Isso é muito simples. Existe uma técnica inicial que, com a prática, vocês vão elaborando a sua própria técnica, dentro do que você acredita, dentro das suas filosofias. Cada um cria a sua técnica, com o tempo. Mas, a priori, a técnica, para quem está começando, seria muito simples. Basta você fazer uma contagem regressiva e trabalhar essa contagem regressiva de 10 a 1 com a sua respiração. Por que contagem regressiva? Porque você fica mais focado. Você tem que prestar um pouco mais de atenção. Se fosse progressivo, isso seria muito automático e não daria certo. Então, uma contagem regressiva de 10 a 1 e focando na sua respiração deste modo. Você inspira com o abdômen e expira lentamente, enquanto faz a sua contagem regressiva. De 10, respira, segura um pouco a respiração, mais no abdominal, expira. 9, 8, e aí vai baixando. Quando você chegar em 1, você vai sentir as suas mãos adormecidas. Se você aproximar as mãos uma da outra, parece que você está tocando num maço de algodão. Uma coisa assim, muito macia, sem tocar as mãos. Esse é o estado meditativo que você está no controle sempre. Já estando nesse estado, vamos agora imaginar um sol, do tamanho de uma bola de futebol. Um sol, bem brilhante, radiante, sobre aqui a sua cabeça. Esse sol está aqui na sua cabeça, tamanho de uma bola de futebol, pairando. Você adentra esse sol para dentro da sua cabeça, no lado interno, iluminando você por inteiro por dentro. E vai descendo esse sol, passando pelo tórax, abdômen e até as pernas. Vamos fazer esse sol subir novamente até a cabeça, subindo pelas pernas, passando pelo abdômen, o tórax, novamente a cabeça. Vamos fazer novamente descer e cada vez mais rápido. Subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, uma frequência bem alta. Pronto.
Você nesse instante é luz. Você é luz. Você está protegido contra todas as intempéries, contra todas as maligências. E você pode trabalhar essa luz para você. No instante você pensa nas questões que você quer resolver, como aconteceram lá com cientistas que descobriram a estrutura do benzeno, a máquina de costura, etc. E qualquer tipo de problema você tenta resolver nesse estado. Você pode também auxiliar as pessoas, levando essa luz sua, extrapolando para fora do seu corpo, e colocar nas pessoas que estão com problemas, com doenças, enfermos, etc. Uma porção de coisas você pode ajudar as pessoas à distância. Essa energia existe? Sim. Posso provar? Não. Vocês têm que ter a sua própria vivência, experiência. Vocês vão demonstrar para vocês mesmos que isso é um fato. Não se pode provar isso aí. Uma pessoa que conhece, que tem essa certeza, não pode transmitir essa certeza para terceiros, essa certeza. Então vocês têm que ter sua própria experiência, sua própria vivência. Você vai ter resultados fantásticos. Maravilhas vão ocorrer na tua vida, praticando a meditação. Mas aqui uma advertência. Sempre a utilize de forma beneficente. Nunca, jamais, de forma alguma, você vai fazer isso para prejudicar alguma pessoa. Porque toda energia emanada, ela volta para você. Se você lança energia para o bem, você vai receber o bem. Se lança para malefícios, você vai receber os malefícios. Essa é a única advertência. Então é esse o recado que eu gostaria de ter passado. Para entrar em contato comigo, basta acessar aqui o meu blog, http://fquantum.blogspot.com.br ou o meu e-mail jcpelais@bol.com.br. Tem também o meu site www.instanteonline.com.br. Gente, obrigado por ter assistido. Fiquem em paz. Agora eu vou meditar. Estejam em paz.